Bom dia! Estamos novamente aqui para falar da palavra de Deus para todos. E hoje eu gostaria de falar sobre o Salmo 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa, o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor Deus e aprender mais no seu templo. Aleluia. A presença de Deus, primeiramente, foi estabelecida em um tabernáculo e depois a Arca da Aliança. E está registrado em 2 Samuel capítulo 7, uma história verídica. Aliás, todas as histórias do Velho Testamento são verídicas. Essa história é do rei Davi, homem considerado segundo o coração de Deus. Ele estava em seus aposentos, no seu palácio, todo revestido de ouro, prata e madeira de cedro. Ele estava descansando das guerras que, por acaso, eram vencidas por Deus. Ele estava ali caminhando no pórtico, alpendre, uma espécie de cobertura de primeiro ou segundo andar. Olhando para baixo, ele viu a Arca da Aliança dentro de cortinas. Nós podemos dizer aqui que naquele momento o rei Davi sentiu pena? Claro que não, Mas naturalmente ele sentiu algum remorso, se atormentou, porque ele, sendo constituído, exatamente constituído por Deus, rei de Israel, ele estava no seu palácio, coberto de muita riqueza, de muita pompa, em grande luxo. Olhando de cima para baixo, ele viu a Arca da Aliança envolto dentro de cortinas. Podemos lembrar e devemos lembrar que naquela ocasião a Arca da Aliança representava a presença de Deus, com certeza. Naturalmente ele se sentiu bastante preocupado, talvez dizendo: eu, rei de Israel, servo do Deus Altíssimo, estou aqui coberto de ouro e prata, e conforto, e a Arca de Deus, a presença do Rei dos Reis, está lá apenas revestido entre cortinas. Imediatamente ele correu, procurou o profeta Natã e disse todo contente: profeta, vou construir um templo magnífico para o meu Deus e botar a Arca da Aliança com mais dignidade, pois agora ela está somente envolta em cortinas. Deve ter dito estas palavras. E isso é incrível. Deus, no verso 5, imediatamente mandou o profeta dar uma resposta ao rei Davi, dizendo: vai e diz para o meu servo Davi, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? O que passou na cabeça de Davi, não? E Deus, inclusive, explica nos versículos 6 a 13, que nós vamos resumir, dizendo: nunca habitei em casa nenhuma, mesmo na época do deserto com Moisés, mas sim andei em tendas e em tabernáculos, jamais mandei meu povo edificar uma casa de cedro para mim. Deus quis dizer que ele não habita em construções feitas pelo homem, mas sim na construção que ele mesmo construiu, ou seja, o coração do homem que ele criou, fazendo-nos templos do Espírito Santo. Aleluia! Por que Deus não queria que Davi então construísse uma casa de oração, um santuário de amor e paz? Ora, a palavra, a história nos conta que porque Davi foi um homem sanguinário e em suas mãos estavam manchadas de muito sangue pelas guerras, e que ele faria sim um templo. Havia intenção de Deus, um templo de oração, mas que ele construiria, quem construiria seria o seu filho Salomão. O que podemos tirar
para a nossa edificação. Quantos de nós, por acaso, nos preocupamos tanto em adornar nossas casas com o que tem de melhor no mercado para o nosso conforto? Muita pomposidade, demonstração de posse e poder. Vemos que na casa de Deus, casa de oração, mesquinhamos nas ofertas, nos dízimos, deixamos às vezes sem nenhum mantimento, sem nenhuma beleza, às vezes até usamos material de segunda, às vezes os servos de Deus, deixados para lá, não digo abandonados, mas talvez sem respeito, vivendo às vezes de migalhas. Talvez eu esteja exagerando, não é? Afinal, o que estamos fazendo? Com certeza Deus não está preocupado com pomposidades, templos tipo palacetes, mas que na verdade Deus quer o melhor. Não em suntuosidades, mas muito mais o amor, o respeito, o cuidado, para que nada falte aos servos, aos seus filhos no templo, o carinho, a caridade, a paz, a generosidade, a bondade, a mansidão, a verdade pura, sem mentiras, mãos limpas, unidas para edificação. Isso sim Deus quer na sua casa. Isso que nós aprendemos na sua palavra. Essa é a maior preocupação do Deus vivo. Uma casa de oração para abrigar almas sedentas, miseráveis, sem um teto, sem alimentação adequada. Por isso Ele preparou você, preparou a nós que temos condições de estar cuidando da casa de Deus. O que você está fazendo pela obra de Deus? Somente o necessário? Somente o suficiente? Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos lá, não fique aí parado. Mexa-se.